Bom, pessoal, vamos fazer o react aqui do vídeo do Rodrigo Viegas, né, que gerou a nossa thumb da live de hoje, onde a Magalu desfaz o L. Rodrigo Viegas, vocês sabem, a gente já fez vários reacts de vídeos dele, e tem aqui vários vídeos sempre realmente muito bons, recomendo. E a gente vai olhar este vídeo aqui, que foi recomendação do Matsuki, diversas outras pessoas lá no Discord também, mas eu vou dar crédito pro Matsuki porque ele foi o primeiro a recomendar o vídeo aqui. Então nós vamos olhar este vídeo aqui, tá? A Luísa Trajano, dona da Magazine Luiza, que fez o L na eleição, deu uma entrevista no Flow em que ela aborda o fato dos juros altos aqui no Brasil estarem destruindo as empresas brasileiras e a economia do país. Dá uma olhada na fala dela que eu vou trazer. Eu tenho muito pra falar sobre isso, cara. Eu chego a estar salivando. 3 pontos importantes para você entender por que ela errou feio em votar nesse atual governo. Porque quando tem aumento de juros... Cara, eu não... É a voz do Lula, da Janja e dessa mulher aqui, cara. Puta que me pariu. O credit score muda. O credit score, minha gente, é aquele que libera as pessoas para ter o crédito. Todo mundo segura o credit score. E aí falta dinheiro na economia. Então, assim, falta dinheiro para eles pagarem. Então... Eu acho muito legal esses socialistas, né? A Trajano, que fala que é socialista desde os 10 anos, 12 anos, né? Eu acho muito legal que eles falam que a gente tem que lutar contra, né, o imperialismo estadunidense. E a primeira coisa que esses filhos da puta fazem é usar termos em inglês. O credit score, né? O credit score. Eu acho que não tem... Continuo falando, vai dar muita polêmica o que eu tô falando aqui, mas eu não vou me omitir. O juro alto tem acabado muito com as empresas brasileiras e precisa pelo menos dar sinal que a gente vai ter um respiro aí, sabe? Nós estamos com, acho que um dos 3 ou 4 maiores juros do mundo. Se a Luísa Trajano tá preocupada, eu tô feliz, meus queridos. Se a Luísa Trajano, que fez o L, que fala que é socialista desde os 10 anos, que fez campanha pro PT, que fez lobby pra taxação da Shein, da Shopee e do AliExpress, se ela está reclamando, eu estou feliz. Se a Luísa Trajano tem uma diarreia, eu fico feliz. Se esse bando de arrombado tá reclamando, porque o AliExpress era ruim, lembra que o AliExpress era ruim? O AliExpress era ruim, mas já que o AliExpress começou a vender através da Magazine Luiza com 92% de imposto pro governo, aí é coraçãozinho, aí é só love, só love, só love. Você sabe por que esses filhos da puta desses grandes empresários dentro do Brasil estão reclamando da taxa de juros? Porque esse bando de metacapitalista, esse bando de arrombar, eles fazem o quê? Todos eles estão alavancados em dívidas. E eles se alavancam em dívidas como? Eles se alavancam em dívidas da seguinte forma: eles dão as ações deles como garantia, pegam empréstimos no governo, só que se sobe os juros, esses caras, a dívida deles passa a aumentar. E tu acha que quantas dezenas de bilhões de reais a Luísa Trajano tem de empréstimos através dos bancos aí, e cada 1% de juros aumenta dezenas de milhões ou até centenas de milhões a dívida dela? Parece que ter feito L e ser socialista desde os 10 anos, parece que não fez muito bem pra ela, né? É um bando de filhos de uma puta. O pessoal fez lobby pra fazer o L, fez lobby pra Shein, Shopee, AliExpress ser taxada. E agora querem o quê? Querem o quê? Agora querem que juros baixem, porque esse bando de arrombado queria que o Lula botasse um fantoche no Banco Central pra baixar os juros numa canetada, pra a dívida desses filhos de uma puta reduzirem. Mas como? Mesmo os indicados pelo Lula no Banco Central estão votando pra aumentar a taxa de juros, porque o governo do Lula gasta mais do que filho da puta em puteiro, tá ligado? E aí não tem como arrecadar imposto, e fica dando déficit, fica tendo que aumentar a taxa de juros pra segurar a inflação pra baixo. Cara, eu tenho que parar de falar aqui, porque senão eu posso ficar falando, cara, eu posso ficar falando 1 hora mal desses bandos, desses arrombados, desses metacapitalistas do caralho que tem dentro do Brasil, cara. Porra, vamos ver o Rodrigo aqui falar, porque, caralho, velho, tô falando mais que o cara, velho. Se esses, o dia que a Magazine Luiza quebrar, o dia que esses filhos da puta quebrar, vai ter festa aqui em casa, vai ter churrascada. Vamos lá, primeira coisa, assim, caralho, nada contra essa pessoa, Luísa. Eu nada contra, o Rodrigo Viegas, filho da... nada contra. Eu tenho contra sim, quando esses diabos morrer, eu vou fazer festa. Quando esses demônios morrer, eu vou fazer festa. Eu vou comemorar, eu vou estourar champanhe, eu vou cheirar cocaína no pau de um trabalho. Eu vou comemorar pra um caralho. Vai
Vá se fuder pro caralho, nada contra essa pessoa. Eu tenho contra todo e qualquer filho da puta que fez o L. Eu desejo o mar do mármore do inferno pra todos esses filhos da puta. Cacetada, cara. Trajano, Porra. pelo contrário, tem uma certa admiração. Admiração é o meu pau. Se eu pegasse empréstimo a juros negativo com o BNDES, eu também ia ter empresa multibilionária no Brasil, caralho. Porra. Ela ter construído uma empresa, uma mulher de fibra. Construiu? Foi ela que construiu, Viegas. Foi ela que construiu, Viegas. Foi ela mesmo. Vamos explicar aqui 3 pontos importantes. Vamos lá, o vamos primeiro lá. que ela fala sobre o credit score, né? A credit score que muda quando a taxa de juros sobe e fica difícil pro cliente da Magazine Luiza comprar alguma coisa. Eu compro só à vista, pau no cu de quem compra em carnezinho gotoso. Vem pra loja nossa, carnezinho gotosinho, carnezinho gotoso. Vem, eu pego um empréstimo a 1% de juros e boto 100% no rabinho de vocês, 21 vezes no cartãozinho gotosinho. Como funciona esse Filho negócio? da puta, cara. Quando você vai lá, seja você um motorista de ônibus, seja você um garçom, ou seja você um engenheiro, seja o que for, quando você vai fazer sua comprinha lá e parcelar na Magazine Luiza, na verdade você está fazendo uma operação de crédito. Na verdade você está se financiando ali, ou com varejo, ou com um banco por trás. E tem uma taxa de juros nessa operação. A questão aqui é o seguinte, o governo brasileiro, ele não funciona como você. Ele não chega no banco lá, abre o Itaú Personalité dele, e aí clica lá no crédito pessoal, o Haddad digita a senha dele, o tokenzinho, e o dinheiro cai na conta do governo. Não é assim que funciona. O que acontece é, vocês estão vendo esse governo aí, né? O cara tá torrando dinheiro, dando aumento de salário, né? Dando uma porrada de penduricalho, e bolsa isso, bolsa auxílio, e pé de meia, uma porrada indo pra França, pra Paris, tirar foto da Torre Eiffel com uma tropa gigante. O que vocês estão vendo é, os gastos do governo brasileiro nunca foi tão alto como tá sendo agora. Mas olha que interessante, também nunca foi tão alto a quantidade de imposto que você está me assistindo está pagando nesse momento. O governo do PT realmente está aumentando demais a carga tributária. Mas olha que péssimo. Ainda assim, mesmo cobrando mais imposto de você, o gasto não para de subir. E por conta disso, o governo precisa de mais dinheiro emprestado. Então, o que ele faz? Ele vai à economia, ele emite um título em nome dele, pagando uns juros, e ele espera que toda a população empreste esse dinheiro para ele. Então, o banco, ao invés de prestar para o camarada que foi lá comprar uma geladeira nova, ele vai falar o seguinte, pô, o governo brasileiro agora aumentou a taxa de juros, então eu vou emprestar esse dinheiro pro governo e não pro cliente da Magazine Luiza. Então você tem menos crédito disponível. E a única forma de você conseguir fazer com que alguém empreste dinheiro pro cliente da Magazine Luiza é justamente cobrando mais juros desse cara. Então por isso que a taxa básica de juros de uma economia, quando ela sobe, ela encarece o crédito todo o mercado. E se o crédito tá mais caro, o produto acaba ficando mais caro. E aí o que acontece? Você vê as vendas despencarem. O segundo ponto que ela fala sobre... Mas é só comprar à vista, cara. É só comprar à vista. Você vai comprar a prazo alguma coisa hoje em dia? Não. Quanto é que tá esse Batman aqui? 17 pau, 860 reais. Como é que você vai comprar? Débito ou crédito? Me surpreenda, meu querido. Me surpreenda. Os juros destruir as empresas... É só comprar à vista. É só comprar à vista. Ela tem total razão. Porque veja, também essas empresas de varejo não só estão perdendo venda, mas todas as outras empresas no Brasil, elas precisam constantemente... O piolho do André mandou Que 5 isso, reais. cara? O que é a Leilei Chupinski? de mais dinheiro para crescer sua produção. Se tá caro, não compra, meu queridão. Tá caro uma geladeira de 7 pau e meio com a foto do Darth Vader na frente? Não compra, meu queridão. Tá fraco? Tá 12 mil reais numa cafeteira, uma cafeteira da Philip Saeco, tá cara? 12 pau, tá... Não compra, meu queridão. Não compra. Para investir, pensa da seguinte forma, a Magazine Luiza agora quer abrir uma nova loja. Ela faz um financiamento, ela pega um dinheiro de um banco. Agora, se o dinheiro que ela captura no banco também está mais caro para ela, significa dizer que ela vai precisar cobrar uma margem ainda maior das suas empresas. Então, se a sua empresa no final do ano consegue rentabilizar 10% ao ano, que é uma boa margem, se a taxa de juros está 15%, é melhor você vender a sua empresa e emprestar dinheiro pro governo. Obrigado, foi isso que nós acabamos de falar anteriormente, cara. Nós acabamos de falar isso num outro ponto da nossa live que eu falei, irmão, minha empresa tava faturando 1 milhão por mês e eu tava ganhando 10, 12
14 mil? Que tal eu demitir todo esse bando de filho da puta, devolver todas essas lojas, entregar toda essa merda e em vez de trabalhar 10 horas por dia, trabalhar 2? Foi isso que eu fiz, cara. Magalu, porra. vem na Magalu, vem pra Magalu. Isso é pra ela se lascar por ter ferrado a nossa É querida isso Kabum. aí, cara, é isso Se aí. petista dá triste, este canal está feliz. Exatamente. Aras na BGS? O Aras vai na BGS esse ano, vai estar no stand lá da Sony. É melhor você não abrir uma nova loja e com o lucro que você teve, você empresta 15% pro governo. Exato. Você só vai fazer um investimento. Só que, claro, eu não fiz isso, tá, pessoal? Eu acho que moralmente é errado você financiar o Estado que oprime o povo, né? Mas eu tô falando que matematicamente fazia mais fundamento pra mim vender a minha marca, fechar a minha empresa e colocar esse meu dinheiro em outro lugar, que foi o que eu fiz. Mas eu nunca vou colocar dinheiro na mão do Estado, não. Mas eu tô falando que matematicamente faz mais sentido. Nesta economia, se você tiver convicção que você vai receber mais do que os 15% que o governo está cobrando. Portanto, os agentes privados param de investir. E a economia vai o quê? Secando, vai encolhendo. E se você tem uma empresa hoje... Você sabe o que eu vou fazer essa semana, pessoal? Sabe o que eu vou fazer essa semana aí? Porra nenhuma. Eu tô preocupado qual joguinho que eu vou jogar, meu querido. Como é que tá a semana que vem de vocês aí? Tá como? Tá preocupado com juros? Tá preocupado com a fatura do cartão que tá chegando e tá virando um mês aí, cara. Tá preocupado com a... Irmão, eu não vou fazer porra nenhuma essa semana. Eu vou ficar o dia inteiro jogando meu joguinho e vou fazer live jogando joguinho, dando risada de pobre. É isso que eu vou fazer. Ninguém mandou fazer em UL. que não te rentabiliza 15% ao ano, tá na hora de você fechar a empresa, vender tudo e aplicar no governo. O governo, de certa forma, tá drenando todo o dinheiro da economia para poder financiar galera viajando para fora, hotel de R$1 milhão, esse tipo de coisa. Não tem investimento que o governo tá fazendo, ele tá fazendo gasto. O que eu falei, eu fiz vídeo falando sobre isso há poucos dias atrás. Não existe mais investimento dentro do Brasil. E aí nós temos, todo aquele problema do cara sai de um MEI para virar uma empresa de verdade, o salto do cara tem que sair de 7 mil de faturamento para 30 mil de faturamento. Mas se é papo a outro assunto. Vambora. Que é muito diferente. E por último ela fala, não é possível que o Brasil tenha um dos maiores juros reais do mundo. O que é juros real? Juros real é os juros de 15%, que a gente tem hoje na Selic, não é isso? Menos a inflação. A nossa inflação, vamos arredondar para 5%? Então significa dizer que aqui no Brasil, se você presta o dinheiro para o governo, você ganha 10% líquido. Você perde 5% na inflação, mas você ganha 15%. Lembrando que a inflação que o governo divulga também não é a inflação correta. Existem várias pesquisas econômicas sobre o assunto da inflação que o governo divulga e a inflação real do preço das coisas. Mas é meio que um consenso entre os economistas libertários aí de que o que o governo divulga, a inflação real é de 2 a 4 vezes aquele valor, tá? Então coloca isso na tua cabeça. Para pensar o seguinte, assim, um exemplo super básico para vocês. Me diz uma única coisa que do ano passado para esse subiu só 5%. Me diz uma filha de uma puta de uma coisa, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de carne, 1 litro de suco, 1 litro de leite. Me diz uma única coisa, filho da puta, que subiu do ano passado para esse 5%. Nada subiu 5% do ano passado para esse. A escola das minhas filhas, 16%. Plano de saúde, 21%. Tudo subiu muito acima dos 5% de inflação que nós tivemos. E aí o governo paga 15% de juros se você comprar tesouro do governo, que não cobre nem a inflação real esses 15%. Porque o teu plano de saúde subiu mais de 15%, a escola dos teus filhos subiu mais de 15%, o preço dos carros no Brasil subiu mais de 15%. Você tá entendendo o que eu quero te dizer? Então a inflação que o governo divulga é uma. A inflação verdadeira que cai no teu bolso, que você paga as coisas mais caras hoje, é de 2 a 4 vezes o valor que o governo divulga. Então, não caiam nesse papo de que emprestar dinheiro para o governo para ganhar 15%, descontando a inflação, ganhar 10 líquido, é verdadeira. Não é. Todos vocês aí de casa que fazem compras no supermercado sabem que a inflação real não é 5%. Mas vamos continuar a linha de raciocínio dele aí, porque é uma linha de raciocínio super interessante da gente seguir. É o que todo mundo segue, essa linha de raciocínio dos juros real, né? Se reduz um do outro, 10% limpinho. É um dos maiores de fato do mundo. Mas aí vem uma pergunta. Se o Brasil tem um negócio tão bom assim que você bota, o dinheiro aqui e você ganha 10% descontado de inflação, é uma das maiores taxas de juros do mundo. Por que ainda assim ninguém tá
tá botando dinheiro no Brasil. Pelo contrário, pessoas estão tirando dinheiro da Bolsa de Valores e de investimentos dentro do Brasil. Semana passada nós batemos recordes, mais de 6 bilhões de dólares saíram do Brasil. Foi a maior retirada de dinheiro em uma única semana na história do Brasil. Então, a economia tá tão boa no Brasil que tá todo mundo tirando dinheiro daqui. Alguém tá mentindo pra mim. A Rede Globo tá mentindo ou o governo tá mentindo? Alguém está mentindo pra mim. Quem tá mentindo? Diz aí. Aí com vocês. É porque dentro dessa discrepância de juros, ninguém confia nessa economia. As pessoas não acreditam que no futuro, o governo que tá pegando esse dinheiro emprestado, do cara que ia se financiar na Magazine Luiza, do cara que ia abrir uma empresa nova, ele tá drenando esse dinheiro, mas ninguém realmente acredita que esse governo vai ter condições de controlar a sua dívida. Porque a dívida do governo brasileiro só sobe, e uma hora esse negócio vai dar ruim. Lembrando que esses juros altos também a gente precisa falar aqui que isso inviabiliza de você financiar um imóvel, inviabiliza você de daqui a pouco financiar um carro. Então, esses juros que a gente vê que a taxa de juros está ruim para os empresários, na verdade, um juros alto fica ruim para todo mundo, né, cara? A não ser para mim que compro tudo à vista, né, meu cara? A não ser para mim que compro tudo. Tô brincando. Pessoal, isso que eu falo, a gente tá brincando aqui, tá, pessoal? Uma hora esse negócio vai dar errado. Então não importa que a gente esteja cobrando um juros extorsivo, gigante, ninguém bota dinheiro no Brasil. Por isso, os juros não é uma decisão do presidente do Banco Central. Vou baixar, vou aumentar. Não, ele é um equilíbrio na economia. Quanto maior o risco dessa economia, maior tem que ser esse diferencial de juros. Sim, o Brasil tem uma das maiores taxas de juros real do mundo, porque investir no Brasil é uma das coisas mais arriscadas do mundo. Porque se essa taxa de juros significasse algo também, o que vocês têm que entender é que a Argentina estava até um ano e pouco atrás pagando 80% ao mês de taxa de juros. E aí? Se você comprasse tesouro do governo argentino, eles pagavam 80% ao mês, cara. Só que a inflação era 130%. Tá entendendo? Não fecha, sabe? Não vale a pena. É o que tá acontecendo no Brasil. O governo tá pagando 15%. Mas mesmo assim o pessoal não tá comprando. O que isso significa pra vocês? Pessoal, o que vocês têm que entender é que eu sou um ex-favelado com supletivo de 2º grau. Se você perde pra mim, você vai empatar com quem? Diz aí pra mim. Explica pra mim isso aí. Se você perder pra mim, você vai empatar com quem, cara? Diz aí. Você tá perdendo pra um cara que tem supletivo de 2º grau, você não sente vergonha de ser um merda? Então aprenda a economia. Aprenda a economia austríaca, que é a economia de verdade, a única que importa no mundo. Você pode ganhar um juros bem menor, um juros real bem menor, emprestando para os Estados Unidos, emprestando para vários outros países aí pelo mundo. Por que o pessoal tá tirando dinheiro do Brasil, que paga 15, para botar dinheiro nos Estados Unidos, que tá pagando 5? Não tem lógica, né, André? Só que a possibilidade desses países quebrarem, terem um processo inflacionário descontrolado, aqui é mais ou menos o que acontece com você quando você precisa, sei lá, escolher entre emprestar para um cara que sempre paga a conta em dia, você vai prestar seu dinheiro. Aí você tem lá 2 cunhados. Tem um cunhado teu que paga tudo em dia, tem um carro na garagem, o cara é todo certinho, ele tem um emprego lá bonitinho, CLT, é aquele cara super controlado. E você tem um outro cunhado, não, que é louco, porra louca, tá aí, tá sempre enrolado, tá sempre num esquema, toda hora ele quebra. Se esses 2 caras te pedirem dinheiro emprestado, é melhor você emprestar pro cunhado que faz tudo bonitinho e paga em dia, mesmo que você cobre um juros menor. O Vonei mandou R$5. Fala, Vonei. Se você perguntar para o Lula o que se deve fazer para controlar a inflamação, ele vai dizer para você tomar um nimesulida 3 vezes ao dia com bastante água. E pro Haddad também, acho que pro Haddad ia ser bem parecida a resposta, cara. O maluco também veio pedir dinheiro. É mais ou menos assim que funciona a economia. Então, minha querida Luiza Trajano, os juros, ele está extorsivo, ele está proibitivo no Brasil. Ele está destruindo várias empresas, inclusive a sua, porque o cara que você falou pra galera votar, ele tem essa mentalidade. Ele tem essa mentalidade. Ele acha que se você for gastando dinheiro, quero reeleger? Então toma aí, bolsa não sei o que, eu pago a tua conta de luz. Esses movimentos, eles vão acabar endividando esse país, tornando ele inseguro e arriscado. E aí como é que você ajusta isso? Na taxa de juros. A única forma de a gente voltar a ter uma taxa de juros baixa aqui no Brasil é quando a gente começar a controlar os gastos, a controlar as nossas despesas, a gente fazer uma responsabilidade nas contas públicas. Que, infelizmente, o cara que você falou para pessoal votar, ele nunca fez isso. Portanto,
da próxima vez, na próxima eleição, a senhora resolver indicar voto em alguém, vai tomar aulas de economia primeiro. Putz, eu achei que ele ia falar, vai tomar no cu. Porque você pode estar dando um tiro no pé, como foi que você fez. Bom, o vídeo realmente muito bom do Rodrigo Viegas, né? Recomendei já o canal dele diversas vezes. Mas, cara, eu não consigo me segurar, gurizada. Eu não consigo me segurar, eu vejo coisas que estão erradas. Eu explodo muito rapidamente, né? Eu vejo que os caras são mau caráteres mesmo nessa questão de... Por que as grandes empresas fizeram lobby por o Lula? Essas grandes empresas que estão alavancadas em dívidas. Expliquei antes, né? Mas só pra reforçar. Porque se colocasse um fantoche do Lula no Banco Central e o cara reduzisse a taxa de juros na canetada, imagina você tem 100 milhões de dívida. E aí, aqueles juros daqueles 100 milhões que estavam em 15, 12, 14, sei lá, cai pra 4. Você fica feliz. E é muito bonito, né? Ah, porque vai ter mais dinheiro pra investimentos no Brasil? Não. Vai ter mais dinheiro pra esses arrombados que durante a pandemia podiam trabalhar normalmente. Você lembra quantas lojas da Americanas fechou durante a pandemia? A Americanas não fechou, mas a tua loja teve que fechar. Eu tive que ficar 1 ano e 8 meses fechado, pagando diária de 9 containers na Receita Federal. Eu tive que gastar centenas de milhares de reais para manter as minhas empresas fechadas, enquanto muitos desses arrombados que estão pendurados nas bolas do governo estavam de boa. É só 15 dias pra achatar a curva. É só lutar o amor contra o ódio. Cada filho da puta desses que fizer qualquer vídeo, qualquer entrevista reclamando, eu estarei feliz. Quero que a Magazine Luiza quebre, quero que ela quebre o mais rápido possível, e não somente a Magazine Luiza, mas toda e qualquer empresa que fez lobby pra taxinha do amor. O velho da van fez lobby pra taxinha do amor e agora tá falando que é contra também. Mas isso é um assunto para um outro vídeo.